Pessoal, agora a gente começa o nosso ciclo de aulas sobre cálculo 2. Então, estou imaginando aqui que você já viu cálculo 1 e que você tem uma noção boa de geometria analítica, equação da reta, da circunferência, da elipse, da hipérbole. Se você souber um pouquinho de vetores, produto escalar, vetorial, equação do plano, melhor ainda, você vai estar mais preparado. Mas se não souber, tudo bem, a gente vai comentando as coisas. Então, cálculo 2, o retorno, né? Como o que a gente faz em cálculo 2? Classicamente, cálculo 2 fala de funções onde você não está relacionando só um número real com outro número real. Você está relacionando um ponto no espaço ou um ponto no plano com um número real. Então, são funções de duas ou mais variáveis a valores reais, e a gente também faz o contrário, de pegar um número real e associar com duas ou mais variáveis, são as chamadas curvas. Né? Não vou falar sobre isso agora. Mas aí, se você se lembrar bem, uma função é simplesmente uma, né, a gente fala toda hora como uma máquina de associar um elemento de um domínio para um outro conjunto que a gente costuma chamar de contradomínio da função. Se a nossa função tem duas variáveis, isso quer dizer que o nosso domínio ele vai ser descrito por duas variáveis, tá? É isso que quer dizer. Esse domínio, a gente precisa de duas variáveis para descrevê-lo. Por um exemplo, pode ser, por exemplo, o plano. Você pega um ponto do plano e associa um determinado valor. O exemplo mais claro, eu tirei aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. Você pega um ponto do mapa e associa uma temperatura, né? Então, para cada ponto XY, você vai associar uma temperatura naquele ponto. Então a gente diz, né, que t é uma função de xy, é um t de xy. E aqui está sendo associado pela cor. É muito bacana, a gente faz bastante isso. Isso é uma forma comum de representar funções de duas ou mais variáveis a valores reais. Legal. Então, o que a gente está pensando aqui, a nossa função, ela vai pegar um ponto do espaço e vai associar um número real. Ficou, inclusive, torta, né? A minha reta dos números reais. Ela não precisa estar restrita no plano. Ela pode, por exemplo, ter uma região do plano para a qual a função está definida. Vamos supor, o domínio é tudo que está dentro desse conjunto que eu pintei de verde aqui, por exemplo. Essa coisinha aqui. Esse é o domínio. Então, para cada ponto nesse domínio, eu vou associar um número real. Então, eu pego um pontinho aqui, esse P, um ponto P, que tem as coordenadas x e y, e eu associo esse P a um número real usando alguma regra, né? Então, isso aqui seria AF no ponto P. A gente não costuma escrever F no ponto P, pelo menos não no curso de cálculo 2, para você poder se acostumar com mais calma com isso. A gente costuma escrever assim, F de xy, né, para deixar claro que ela está dependendo dessas duas variáveis, x e y. Nesse caso, né, a gente chama o x e o y, são as variáveis independentes. Variáveis independentes. Independentes. E o valor que a função assume, a gente costuma chamar de z. E esse z aqui é a variável dependente. Se você comparar isso com o que você aprendeu até agora, né? Talvez você tenha decorado que o x é sempre variável independente e o y é dependente. Mas agora o negócio muda um pouco, porque o x e o y você pode escolher livremente, eles são independentes. E uma vez que você escolheu o x e o y, você calcula um valor para a função. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você vai calcular o volume de um cone. Eu estava dando essa aula do cone esses dias aqui, inclusive ela tá aí no canal. O volume de um cone
a gente pode, de um cone reto e tal, né? O volume dele você pode calcular pela fórmula 1/3 de π r quadrado vezes h, onde r é o raio da base e h é a altura. Então você pode perceber que esse volume ele depende de duas coisas, né? Ele depende do r e do h. Então esse v, na verdade, é uma função, é um v de r e de h. É uma função que depende tanto do raio do cone quanto da altura do cone, e depende de forma diferente, né? Se você duplica o raio, vai acontecer uma coisa com o volume, que é diferente do que vai acontecer se você duplica a altura. Então, ok. Isso foi um exemplo aí de função de duas variáveis. E essa função, por exemplo, essa função volume, o domínio dela são todos os pares RH possíveis, né? Mas o raio de um cone nunca pode ser zero e nem a altura. Então, nesse caso, senão não existe cone, né? Então, o domínio dessa função, nesse caso, o domínio de V, eu vou escrever assim. São os pares RH pertencentes a R2, quer dizer que os dois são números reais, tal que R maior que zero e H maior do que zero, tá? Então eu posso representar isso também lá no plano. Deixa eu fazer um desenho aqui dos eixos. Imagina que esse aqui, agora esse aqui vai ser o eixo R, esse aqui vai ser o eixo H, e eu quero que os dois sejam positivos, né? Então eu estou pensando aqui no primeiro quadrante, eu não vou pegar os eixos, né, em si, seria essa região aqui. Esse é o domínio dessa função no plano RH. Tá certo? Então, esses foram alguns exemplos, e aí agora no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente faz gráfico dessas funções, o que significa o gráfico de uma função dessas.